Glória a Deus. Tá com saudade dos irmãos, né? Um tempinho que a gente não desce. Mas glória a Deus, né? Em tudo Deus tem um propósito em nossas vidas. Nós sabemos que quando Deus nos chamou, Ele não chamou nós por acaso. Porque Ele tem um propósito, tem um chamado. Eu gostaria de falar um pouco a respeito disso hoje. Eu sei que hoje é uma quarta profética, mas eu queria falar um pouquinho do chamado de Deus, que Deus tem para nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Que a palavra de Deus fala assim: Pedro e João subiu junto ao templo, a oração a nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhes que lhes desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele olhou esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Senhor, nós te damos graças por esse momento que nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para ouvir e falar da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos dar a direção aqui nessa noite da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Alexandre ontem falou, primeiro ele falou assim: preciso de você amanhã, viu? Uai, tudo bem, né? Mas era para trazer uma palavra, né? Obrigado, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa noite. Eu não sou um pregador, mas a gente tem uma palavra de Deus, amém? Alguns tempos atrás, Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque isso aqui foi o primeiro milagre que os discípulos de Jesus realizou. Esse foi o primeiro milagre. Eu comecei a falar com Deus: Deus, por quê? Eles andavam o tempo todo com Jesus e eles não operaram nenhum milagre, eles fizeram nenhum sinal, né, de cura, né, não expulsaram demônio, não fizeram nada. Mas nós vimos aqui que algo tremendo aconteceu aqui. Mas eu comecei a voltar atrás, né? Quem eram esses homens? Eles eram homens, pessoas comuns, igual eu e você. Pessoas falhas, pessoas que podiam errar, né? Em qualquer momento eles podiam falhar na caminhada deles com Cristo. Mas Jesus chamou eles. Da mesma maneira que eu e você estamos aqui hoje, eu e você está sentado nessa cadeira, né? Você não está sentado aí por acaso. É porque Jesus te chamou. Da mesma maneira que Jesus chamou os discípulos dele, Ele chamou eu e chamou você. Não importa quem você é. Quem era Pedro? Pedro era um pescador. Eles tinham o serviço deles, eles trabalhavam igual eu e você. Você está aqui essa noite, talvez você é um carpinteiro, pastor Alexandre é carpinteiro, mas Deus tinha um chamado para a vida dele. Não importa o que você faz, se você é uma doméstica, se você é costureiro, se você é pintor, se você é eletricista, ou se a pessoa faz coleta de lixo, isso não importa.
O chamado é de Deus para a sua vida. É Ele que vai fazer. É Ele que vai usar você. É da maneira dEle. Eu sou uma pessoa assim que... Meus pais, meu pai ele foi embora, eu era novo. Ele abandonou a gente era novo. Eu tinha mais ou menos 12 anos. A gente era novo. Cardoso, meu irmão, era pequenininho. A Fia, minha irmã, que é a mãe do Bruno, né? Que aconteceu acidente, eles eram pequenos. Meu pai apenas virou e falou para nós: vocês se viram que eu estou indo embora. Né? E a gente viveu assim, o meu irmão via assim, uma vida de sofrimento, debaixo de palavras assim, de maldição. Vocês vão crescer, vocês vão virar bandido, vocês vão virar nada na vida. Isso meu pai mesmo muitas vezes falou isso para mim e falou para meus irmãos. Mas a gente não entende, né? E se eu e você estamos aqui, se nós nasceu, é porque Deus permitiu, porque Deus tem um propósito. O salmista fala, né? Que antes que ele formasse no ventre, os ossos dele formassem no ventre da mãe deles, Deus já via ele. Da mesma maneira, eu e você aqui hoje, nessa noite. A gente não entende os planos de Deus e o propósito de Deus. A gente é pessoa sofrida, né, na vida, sofreu muito. Mas a maior alegria que a gente tem no coração é saber que hoje a gente serve o Senhor. É saber que o que a gente era, o que a gente foi no nosso passado, onde Deus te colocou. Irmão, Deus não vê as tuas falhas, Deus não olhou para os teus defeitos lá fora no mundo, mas Deus sabe o que Ele via no teu coração, no meu coração. Por isso que você está aqui nessa noite sentado. Deus via a qualidade, aquilo que tinha de bom dentro de você. E é daí que Deus começa a fazer a obra dele na vida do homem. Quem era Pedro? Era um pescador, ninguém dava nada para ele. Era uma pessoa brava, uma pessoa nervosa, ninguém dava nada para ele. Né? Um cobrava os impostos, outro era médico, um cultivava, né? Plantava oliveira, tinha plantação de oliveira, cada um tinha sua função. Mas foram pessoas também que falharam diante de Deus, de Jesus. Quem era Pedro? Pedro negou Jesus. Pedro falhou também na caminhada dele com Jesus. Ele falhou. Quem foi Judas? Judas estava sentado na mesa, na ceia com o Senhor. Jesus falou: aqui no meio de vocês há de me trair. Mas Jesus chamou ele. A gente não entende o plano e o propósito de Deus. Mas Jesus chamou todos. Eram 70. Mas Jesus chamou ele. Sabe, irmão, na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes o chamado de Deus na nossa vida foi o mesmo chamado dos discípulos. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Pedro mesmo, Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Né? Mas eu vou negar o Senhor? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, ele sentiu, ele chorou amargamente. Ele chorou. Judas estava na mesa, Jesus falou: um de vocês há de me trair. Judas foi lá, beijou Jesus. Jesus falou: faça o que você tem que fazer, né? Mas faça depressa. Ele foi e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Quando Jesus estava multiplicando os pães, acho que foi André, né, que fala: Senhor, dispensa o povo, já é tarde. Dispensa ele, nós não tem comida para dar para esse povo todos aqui. Dispensa e manda eles embora para a casa deles. Jesus virou para ele e falou: por que você não dê a eles de comer? O povo estava ali, eles não estavam preocupados talvez com a comida, mas eles estavam preocupados, né, com a palavra de Jesus, queriam ouvir Jesus.
Irmão, na nossa caminhada, Jesus pode ver que em momento nenhum, as pessoas que chegou até Ele, Ele não dispensou ninguém. Ele curava a pessoa, né? Curou cego, curou paralítico. Os discípulos caminhavam com Ele, os discípulos via tudo o que acontecia ali. Em todo o tempo, eles viam. Mas eu estava pensando, por que que os discípulos não fizeram aquilo que Jesus fazia, não curou? Eles não fizeram nada disso. Mas porque eles não entenderam. Sabe por quê? Porque Jesus liberou uma palavra profética sobre a vida deles. Jesus falou, eu vos dou autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar em serpentes, escorpião. Essa palavra foi liberada sobre a vida deles. E eles não entenderam. Eles não entenderam. Eles foram expulsar um demônio, eles ficaram tristes porque eles não conseguiram. Mas aquela palavra de autoridade foi liberada sobre a vida deles. E essa palavra, irmãos, ela foi liberada na minha vida e na tua vida também nos dias de hoje, que nós vivemos. Da mesma maneira que Jesus liberou, porque ela foi liberada? Porque nós cremos na palavra de Deus. Que nós entendemos, hoje nós entendemos. O que eles talvez não entenderam naquela época, hoje nós entendemos aqui. Quando Jesus chamou eles, Jesus falou só, vocês vão me seguir, vai ser bom, vai ser o mar de rosa. Jesus falou para eles isso. Jesus deixou bem claro para eles só. As aves têm seus ninhos, a raposa seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus deixou ele bem claro para eles. Eram 70, Jesus teve um discurso, ele foi meio duro, né? Eles abandonou Jesus. Só ficou Jesus e os 12 discípulos. Jesus fala, vocês também não vão embora, não? Eles falam, para onde que eu vou? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Na nossa caminhada com Deus, irmão, às vezes, muitos ainda não entenderam. Faz mais de 30 anos que eu sirvo a Deus, né? Já passou muitas pessoas com cada talento, com dom da palavra. Eles não entenderam o chamado de Jesus para a vida deles. Às vezes na tua caminhada, na minha caminhada, nós vamos passar por situações difíceis, por circunstâncias na nossa vida. Vai ter dias difíceis, dias maus que eu e você vamos atravessar. Mas o mais interessante que eu achei foi uma palavra que Jesus liberou para eles. Antes de Jesus partir, antes de Jesus ir preparar um lugar para nós, Jesus falou, um pouco vocês vão me ver, mas um pouco vocês não vão me ver mais. Eles ficaram meio tristes, eles ficaram meio preocupados. Mas para onde o Senhor vai? Se nós não sabemos o caminho. Aí Jesus, não que Jesus ficou triste, mas Jesus fala para eles, poxa, você está tanto tempo comigo, ainda vocês não conhecem o caminho? Jesus fala para eles, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eles não tinham entendido ainda quem era Jesus. Eles não tinham entendido ainda. Vai ter dias difíceis que você vai passar na sua vida. Mas não troca o teu chamado por esses dias difíceis. Não abre mão do chamado que Deus tem para a sua vida. Eu estou falando isso para você hoje porque você não está sentado aqui à toa. Deus quer usar você. Não importa o que você faz, o teu serviço, mas Jesus te chamou. Ele quer que nessa noite que você possa entender isso. Entenda isso nessa noite. Eu lembro quando eu me converti, eu nunca consegui estudar. Eu estudei até o 2º ano do grupo. Eu começava a estudar
A minha mãe falou, você tem que parar de estudar para ajudar eu trabalhar, né? Para ajudar a gente, para cuidar dos teus irmãos, para ajudar. Eu tinha que parar. Eu começava de novo, eu tinha que parar. Eu falei assim, eu não vou mais na escola, eu tinha que trabalhar. Mas Deus me chamou, né? Eu lembro que eu ia ler a Bíblia, eu não sabia nem ler direito, ficava gaguejando. Mas o Espírito Santo já me ensinou bem, viu? Ele me ensinou bem, né? Quando Jesus me chamou, eu falei, mas eu não sei nem ler direito. Eu falei, sei eu que vou fazer, não é você. Ele falou desse jeito, eu fiquei quieto, né? Eu não falei mais nada. Mas eu sei que Deus tinha um propósito na vida minha, tinha um propósito na vida da minha família, dos meus irmãos, e tem. E tem. Muitas vezes o diabo, né, vai pôr os dias difíceis e as mal na sua vida para tentar parar o seu ministério, para ver se você vai desistir, para ver se você vai voltar para trás, para ver se você vai abandonar o chamado que ele tem para a sua vida, né? Vai ter. Quem foi aqui? Pedro? Pedro negou Jesus. Mas Jesus liberou uma palavra sobre eles, irmãos. Que isso aí ficou gravado dentro do coração deles. Jesus falou para eles assim, né? Até eles, quando Jesus foi, Pedro voltou a pescar novamente, eles voltou a viver a vida deles normal. Mas só que eles ficou debaixo de uma palavra profética que Jesus liberou sobre a vida deles. Disse só, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto você seja revestido. Irmão, passa o que você passar na sua vida, na sua caminhada com Cristo. Vai ter dia difícil, vai ter desafio, né? Mas fica em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. Porque Jesus, ele vai cumprir o chamado dele na sua vida. Ele vai cumprir. Permaneça em Jerusalém. Jesus apenas falou para os seus discípulos, fica em Jerusalém. Eles permaneceram em Jerusalém. Mas algo acontece ali. Algo acontece porque quando Jesus foi, né, ele ficou com medo. Pedro teve medo. Talvez na tua caminhada com Cristo vai chegar um momento que você vai ter medo. Você acha que já não tive medo, já não passou por causa de situação, eu já não pensei em desistir, né? Até no meu ministério, mas o chamado de Jesus falou mais forte no meu coração. Não desista do chamado de Jesus, mas permaneça em Jerusalém, que Ele vai cumprir o chamado dele na sua vida. Ele vai cumprir. Eu estou falando porque você não está aqui sentado à toa. É porque Jesus vai usar a tua vida. E essa autoridade já foi liberada sobre a sua vida. Não volta para trás não. Era 70. Eles voltaram para trás. Vai ter momento na sua vida que você vai ter medo. Sim, Pedro teve. Ele ficou com medo. Mas quando Pedro entendeu o chamado de Jesus Cristo na vida dele, ninguém mais, nada mais parou Pedro. Porque Jesus falou só, por causa de mim, muitos vão ser presos e muitos vão ser levados à morte. Por causa de Cristo, você vai ser humilhado, né? Pessoas vão te humilhar aí fora, né? Mas lembra do chamado que Jesus tem para sua vida. Não importa, mas lembra do chamado. Lembra que você é um discípulo de Jesus, você é uma discípula de Jesus. Não importa se você é uma faxineira, mas Jesus te chamou. E Ele vai te usar aonde Ele quer. E vai te colocar você aonde Ele quer colocar. Mas Ele vai te usar. Mas entenda. Pedro, quando eles reuniram no templo,
Ali cumpriu a promessa de Cristo na vida deles. Fica em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder do Espírito Santo. No momento Jesus abandonou eles. Eu vou, mas enviarei outro Consolador que vai estar com vocês todos os dias, que é o meu Espírito. Ele ficou debaixo dessa promessa. Jesus liberou essa palavra profética. Fica em Jerusalém. Algo aconteceu. Pedro, ele estava no templo, ele estava reunido naquele lugar, num só propósito, num só objetivo, que é estar na presença de Deus. Irmãos, ali foi, em Atos 2 fala que aquele lugar onde estava, eles foram cheios do poder de Deus. Ali cumpriu a palavra de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles. Ali os discípulos de Jesus entenderam. Ali que eles foram entender. Ali que Pedro foi entender. A Bíblia fala que Pedro, ele saiu de lá, daquele lugar cheio do poder. Em um discurso, a Bíblia fala aqui que quase 5.000 homens, né, aceitou a palavra, entendeu a palavra de Deus. Quase 5.000 entendeu a palavra de Deus, entendeu o propósito de Deus, entendeu que aquele era o Filho de Deus. Quase 5.000 pessoas, mais de 4.000 homens. Ali cumpriu. E nada mais para o Pedro. Pode ver quando ele chega nesse lugar, que ele estava indo para orar no templo, né? Era a hora nona. Ele estava subindo, e esse homem era coxo, desde o ventre da mãe dele, eles levavam, colocavam ele ali para pedir esmola. A hora que Pedro e João estão subindo, ele pede esmola para eles. Eles falam, olha para nós. A Bíblia fala que esse coxo ficou olhando, esperando ele dar algo para ele, uma esmola. Mas eles tinham muito mais. Ele tinha a que estava acima da esmola, que era Jesus Cristo. E ele falou para eles, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles entenderam que foi liberado uma autoridade sobre a vida deles. Pedro entendeu. E foi o primeiro milagre que ele fez, que os discípulos realizou. E ele foi curado. E quantos ainda não entendeu, irmãos? Tem muitos que Jesus chamou, mas ainda não entendeu o propósito do chamado de Jesus. Eu lembro que um dia, eu estava na vigília, até um dia eu falei para Ana, eu estava na vigília orando, Deus mostrou uma mesa enorme, e sobre essa mesa tinha várias ferramentas, uma diferente da outra. Eu falei assim, Deus, o que é isso? Eu não entendi na hora. O que é isso? E Deus falou comigo aí. Essas ferramentas estavam cheias de poeira. Essas ferramentas são aqueles que ainda não entendeu o meu chamado e o propósito que eu tenho em suas vidas. Deus falou bem claro comigo naquele momento. Tem muitos que ainda não entendeu o chamado de Jesus para a sua vida. Eu lembro que a Ana um dia ela falou para mim que ela foi no congresso, né, Ana? Acho que foi nos mesmos dias que eu tive visão, estava no congresso, parece que levantou uma mulher lá do meio, né? E falou a mesma coisa, que ela viu uma mesa enorme, né? Estava com os instrumentos, empoeirados, né? E falou a mesma palavra. Muitos não têm entendido o chamado de Deus. Talvez você está aqui hoje, sentado aí, talvez você ainda não entendeu. Que você possa entender nessa noite. Jesus tem um chamado para a sua vida, que você possa levantar nessa noite.
Da mesma maneira, quando Pedro entendeu, quando ele teve essa experiência com Deus, com o Espírito Santo ali, ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Isso já foi liberado sobre sua vida. Deus vai usar você no dom de cura, vai estar no instrumento, no louvor, na palavra, no ensino, mas Deus quer te usar. Entenda isso nessa noite. Deixa o Senhor te usar, deixa o Espírito Santo te usar da mesma maneira que Ele encheu o coração de Pedro. Ele quer encher a tua vida aqui nessa noite. Talvez você está aqui, você até pensou já em desistir, você mesmo já falou, eu não sirvo para nada. Para que eu estou aqui? Não vou ser usado, não vou servir para nada. Serve sim, senão você não estava aqui. Você não estaria sentado aqui. Você só apenas ainda não entendeu o chamado de Cristo para a sua vida. Pega a sua ferramenta nessa noite. Amém? Eu gostaria de parar por aqui, mas eu gostaria que os irmãos cantassem louvor. Amém?